1 Coríntios capítulo 12, verso 13, diz assim: Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formarmos um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Em outras traduções, eu vou dizer, todos nós fomos dados a beber do mesmo Espírito. Mas nessa tradução aqui diz que todos nós fomos impregnados do mesmo Espírito. Meus amigos, Ezequiel 47, a Bíblia diz que o anjo o levou a um rio, e a Bíblia diz que o anjo ia medindo, e cada 500 metros, Ezequiel ia entrando em lugares mais profundos nesse rio. A Bíblia diz que ele caminhou 500 metros e a água dava nos tornozelos, mais 500 metros a água dava no joelho, mais 500 metros dava na cintura, mais 500 metros dava no ombro, até que chegou um momento que não podia mais atravessar o rio andando, mas sim, era águas que tinha que passar a nado. A Bíblia diz que onde esse rio passava, gerava vida. Ezequiel observou que das duas margens do rio tinha árvores frutíferas, as árvores davam fruto todos os meses, estavam sempre verdes, e essas águas, quando caiu no Mar Morto, gerou vida. E a Bíblia diz, lá no Ezequiel 47, que o Mar Morto, onde não tinha peixe, passará a produzir peixe por conta daquelas águas que saíam do santuário de Deus, ali fazendo frutificar todas as coisas. E as árvores que estavam plantadas junto a esse rio, as suas folhas seriam como remédio para as nações, para os povos. Meus amigos, o rio que Ezequiel viu é uma figura do Espírito Santo. O Espírito Santo é esse rio. E o interessante é que quem entrou nesse rio foi Ezequiel. Nós precisamos entender que quem deve entrar no rio somos nós. Muitas vezes a gente aguarda o Espírito Santo nos levar a lugares profundos. Mas não, o rio está disponível para quem quer. O rio está disponível para quem quer. Agora nós devemos mergulhar nesse rio. Nós devemos nos impregnar desse rio. Queridos, olha só que interessante. Essa palavra, todos nós fomos impregnados do Espírito Santo. O que seria impregnados do Espírito? É a mesma coisa de batizados no Espírito. Todos nós fomos batizados no Espírito. Guarda uma coisa no seu coração. Se você pegar um lenço e jogar ele no rio, e depois você tirar o lenço, você vai perceber que o lenço, a água vai entrar nas fibras do lenço, e você vai trazer o lenço para fora e o lenço vai estar molhado, o lenço vai estar impregnado da água. Você vai pegar o lenço, se você torcer o lenço, ele vai estar cheio de água. Se você pegar um pano e colocar dentro de um suco de uva ou de morango e você puxar um pano branco, você vai ver que o pano branco vai ficar vermelho, porque aquele líquido impregnou no lenço. Amém? Essa é a ideia de Deus, que nós possamos ser impregnados do Espírito, que nós possamos entrar em lugares em Deus, a ponto que quando nós sairmos desse lugar, nós possamos sair impregnados do Espírito. Em outras palavras, totalmente embebido do Espírito, totalmente influenciado pelo Espírito. E quando você falar de Cristo, não vai ser você, mas você vai levar Cristo através de você. Nós somos portadores da glória de Deus. Guarda isso no seu coração. Nós somos portadores da glória de Deus. Você é um agente da glória de Deus. Você carrega a Shekinah. Você é a arca da aliança do Senhor. A arca da aliança, ela carregava a presença do Senhor. A igreja é a arca da aliança hoje. Nós somos a arca da aliança. Nós somos portadores da presença do Espírito Santo. E a mensagem é essa, que nós devemos ser impregnados do Espírito. Nós devemos ser batizados no Espírito. André, como é que eu faço para ficar impregnado, batizado? Como é que eu posso entrar nesse lugar em Deus? Queridos, Mateus 6,6
Jesus falou, entra no seu quarto, fecha sua porta e ora seu pai que está em secreto. O que eu vou fazer nesse quarto? Eu vou usar as chaves que Deus me deu. A oração, a leitura da palavra, o louvor, a adoração. Para aqueles que foram batizados no Espírito Santo, para aqueles que falam em línguas, eu vou usar a oração em línguas para destravar como chave mestra, dar acesso a lugares em Deus, né? Em nome de Jesus. Então, queridos, é isso. Você começa a entrar em lugares profundos em Deus. Você começa orando, você começa louvando ao Pai, você vai mergulhando no Espírito, você vai meditando e você vai entrando em lugares no Senhor. Mas não para quando a água estiver no tornozelo. Vai mais 500 metros até a água estiver no joelho. Vai mais 500 metros até a água estiver no ombro. Vai mais 500 metros até que você perca o controle da situação. Que você fique embebido, embriagado, impregnado do Espírito. Totalmente influenciado por Ele. Entre em um lugar onde que você perca o controle da situação. Por que muitas vezes a gente quer ficar no raso? Porque no raso o controle está sobre a nossa vida. Mas quando nós vamos para lugares profundos, o controle está totalmente atrelado a Deus. Um dia eu tive uma visão com pessoas paradas nas margens do rio, segurando numa cerca. E eu via homens de branco caminhando sobre as águas. Deus falou para mim, o meu povo está contentando com um pouco. Existem lugares mais profundos para nós conhecermos em Deus. Não devemos contentar com a superficialidade. Entende? Nós não devemos contentar com a superficialidade. Nós somos superficiais demais em relação a Deus. Nós somos simplistas demais em relação a Deus. É claro que o Evangelho de Deus ele é simples, mas nós precisamos entender que existem lugares profundos nessa simplicidade. É o simples que é profundo. Você entende? Então, queridos, guarda uma coisa no seu coração, sejam impregnados do Espírito. Entre em lugares profundos, onde que você não tem mais controle da situação. Mergulhe no rio do Espírito. Vocês sabem disso. Quando você está no profundo, quando você está mergulhado, debaixo da água, é um silêncio, não é? Não tem vozes que vai te atrapalhar. A voz do mundo, a voz do diabo, não vai ter acesso à sua mente quando você está mergulhado. Quando você está mergulhado em Deus, é exatamente assim que acontece. Você está tão influenciado, tão impregnado do Espírito, que a voz do mundo, a voz da sua carne, a voz do diabo não tem mais poder sobre você, porque você está blindado com a paz que excede todo entendimento. Então mergulhe nesse lugar profundo, em Deus, onde que você não tem um controle, onde que só a voz de Deus vai falar ao seu coração, onde que só a voz de Deus vai ter influência na sua vida, e não mais a voz da sua carne, não mais a voz da sua mente. A voz do mundo é a voz do diabo, porque nós lutamos contra 3 tipos de voz: a voz do mundo, a voz da mente, da minha carne, e a voz do diabo. E muitas vezes essas vozes sufocam a voz de Deus. Por isso que nós devemos mergulhar nesses lugares profundos. Seja dependente do Espírito Santo, sejam impregnados do Espírito Santo. Mais uma vez, imagina, joga um lençol no rio, depois você tira ele está impregnado de água, ele está embebido de água. É isso que Deus quer, que você mergulhe tão fundo, que quando você sair para pregar a palavra de Deus, as pessoas não vão ver você, mas vão ver totalmente a essência do alto que impregnou em você. A Bíblia diz que os lenços de Paulo curavam, a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Os apóstolos eram impregnados do Espírito. Sejam embebidos e embriagados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Vá para lugares profundos, em nome do Senhor. Se você ainda não fala em línguas e quer receber o dom de línguas, eu quero orar por você. Em nome de Jesus Cristo, receba agora o batismo com o Espírito Santo. O rababaço que amando rote carasubiandekar. Ore em outras línguas. Senhor, toque eles com fogo, com brasa viva. Receba agora unção. Fale em outras línguas. Receba o poder de Deus. Chorobobori carasubiandekar sebeketioso. Soramandekarababaçubiandeke. Receba o fogo. Receba o Espírito Santo. Fale em línguas. Entre no rio. Em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória de Deus.